Então, gente, boa tarde, sejam todo mundo bem-vindo, né? Mais uma vez aí ao webinar da CNPJs. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, faço parte do time de marketing aqui da CNPJs e hoje eu vou estar acompanhando vocês durante esse encontro, né? Mas antes de a gente começar aqui, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos. A gente sabe que a rotina de quem empreende é corrida, é difícil arrumar tempo, mas é importante, né? Tirar esse momento para a gente aprender, tirar dúvidas sobre assuntos importantes, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, que é sobre a reforma tributária, né? E o intuito é trazer informação de uma forma simples, prática, sem complicar muito, para que fique fácil de entender, né? E que não fique nada difícil de falar, entender, ou algo muito técnico, né? Alguns combinados iniciais durante a apresentação, vocês podem deixar perguntas no chat. Também vou abrir um espaço que vai aparecer para vocês uma opção de deixar perguntas. Aí vocês podem colocar suas perguntas, que no final a gente vai separar um momento só para responder as perguntas principais, né, as principais dúvidas. Então, pode ficar à vontade com respeito a isso. Eu vou acompanhando aqui o chat junto com vocês. E também esse webinar está sendo gravado. A gente vai gravar ele, vai postar no YouTube também, lançar alguns cortes nas redes sociais, algumas semanas à frente, mas também nós vamos enviar para o pessoal que está participando aqui também, junto com a apresentação. Nós vamos enviar essas informações por e-mail, né? A gravação, os slides, então pode ficar tranquilo para acompanhar com calma, sem precisar anotar tudo correndo, né? É um momento para a gente trocar uma ideia aqui mesmo. E, para quem não conhece a CNPJ, falar um pouquinho da CNPJs. A CNPJ é um ecossistema de com uma obrigação mensal, né? Nosso trabalho é ajudar empresas a terem mais clareza, organização, segurança para tomar decisões melhores. Então, nós temos um ecossistema de soluções para os empreendedores, né? Por isso que esses momentos são importantes, né? Ajuda os empreendedores, clientes, todo mundo a ter informação que realmente precisa tomar no dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, webinar sobre reforma tributária. E, como eu já disse, a proposta é trazer uma explicação simples, com exemplos práticos também, situações do dia a dia, para que a gente consiga entender um pouco melhor esse conceito, algo que já está acontecendo esse ano aí, né, os anos à frente também. E quem vai falar sobre esse tema para a gente vai ser o Altair, ele é líder do time tributário aqui da CNPJs, e é especialista nesse assunto. Aí eu vou passar a palavra aqui para ele continuar conduzindo esse webinar para a gente. Pode ficar à vontade, volta aí. Beleza, Felipe. Obrigado, né? Boa tarde a todos aí que tiraram esse tempinho aí para acompanhar a gente nesse webinar de hoje. É um assunto importantíssimo aí que está em alta no cenário nacional, né? Não só na parte fiscal, mas acho que na vida empresarial e nas relações de consumo como um todo. Então, esse material que a gente traz hoje não é só importante para empresário, não só para contadores mas como também para os consumidores, que somos agentes no dia a dia ali, né, pessoas físicas. Então temos conteúdo hoje que abrange todos esses nichos aí, tá? Eu gostaria de agradecer, primeiramente, né, o tempo de cada um que está disponibilizando para, né, participar junto com a gente. Gostaria, né, e vou ficar muito feliz de receber várias perguntas ali, então não precisam ficar, né, com vergonha de perguntar, pode perguntar mesmo, que é um ambiente de troca, né, eu vou apresentar alguns conceitos aqui que a gente vem estudando, mas não é nada que eu sou dono da absoluta verdade, né, vamos dizer assim, então a gente está num ambiente de troca mesmo, e eu acho que a troca é o que enriquece ali o debate, então fiquem à vontade e sem medo de fazer perguntas, sem receio, ok? Então, me apresentar rapidinho, né, eu me chamo Altair Araújo, para quem não me conhece, né, sou casado, pai da Clarice, né, por que eu trago isso? Porque a gente já tem aqui, eu levo para a minha vida, e algumas pessoas têm aqui também essa lógica ali, essa hierarquia, né, na vida, que é Deus, família e trabalho, por isso que eu coloquei ali, né, citei minha família primeiro, né, sou especialista tributário e líder fiscal aqui na CNPJs. Né, sou graduado em Ciências Contábeis e fazendo pós-graduação, já tenho uma pós-graduação, estou fazendo outra, mas em gestão tributária, né, e como que eu coloquei ali, sou um eterno estudante da área fiscal, porque a gente que escolhe essa área tem que saber que a gente precisa estudar todos os dias e todos
os meses e assim por diante, porque a legislação é maluca, né? Pelo menos com a questão da reforma, prometem uma simplificação, mas a gente tem um período de transição de aproximadamente 6 a 7 anos, então não sabemos se vai simplificar tão rápido assim. Então, os estudos eles precisam ser contínuos, né? Então, hoje a gente vai abordar aqui, né, os principais pilares práticos da reforma. Vou tentar evitar ao máximo a entrar em parte jurídica, parte de legislação, parte muito técnica, né? Eu quero uma coisa mais leve, eu quero que a gente vá para um caminho mais da prática, do dia a dia, por isso que eu acho que a participação de cada um vai ser muito importante. Eu trouxe 3 principais cenários que a gente vai estudar hoje aqui, vai abordar com vocês, que é uma parte geral, rápida, vou passar só por um rebrand rapidão da parte geral, para quem não sabe nem o que está acontecendo na reforma ali, mas é bem sucinto, porque eu acho que os 2 pontos principais ali da nosso bate-papo de hoje é esses 3 pontos ali, que são os 3 pilares, para mim, que mais vão impactar na vida dos empresários, principalmente, né? E vou trazer também no final exemplos práticos e lá no finalzinho a gente vai abrir espaço para perguntas também verbais, caso vocês não queiram escrever perguntas antecipadas, tá? Então, um alerta antes, né, da gente iniciar mesmo o conteúdo, é que tudo que eu estou falando aqui é o que está em vigência até hoje, então, como a legislação muda o tempo inteiro, pode ser que alguém veja isso aqui lá no YouTube lá na frente, e tem alguma coisa que eu vou falar aqui que daqui uma semana, um mês, não vai condizer com a realidade, né? Então, vamos atentar a isso, que a legislação nesse período de transição, ela é muito volátil, né? Ela muda o tempo inteiro. Então, hoje está batido uma coisa, amanhã eles lançam um decreto que faz outra coisa, depois uma nota técnica que fala outra coisa ainda. Então, a gente sabe como que a legislação brasileira ela é complexa, né? Então, por isso que tem que ter atenção que essa legislação sempre pode estar mudando. Aqui, primeiro parte, né, para a gente seguir nosso cronogramazinho aqui, parte geral da reforma, né, para aqueles que não entendem, para quem entende, ótimo, vai fixar aí, mas, basicamente, como que é hoje, né, os tributos ali, nessa reforma do consumo, tá, gente? Então, lembrando também que a gente está falando hoje sobre tributos sobre consumo, né, que basicamente são IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, tá? Então, nada que eu falar aqui vai estar relacionado a imposto de renda, né, tanto pessoa física quanto jurídica, a contribuição social, que é a CSLL, né, a contribuição previdenciária do INSS, não tem nada a ver com isso, são exclusivamente sobre esses 5 tributos que estão hoje, né, na nossa realidade tributária, e que já começou a passar por um processo de transição para 2 novos, né, que vão substituir eles, que são hoje o IBS e CBS, que é o famoso IVA dual, né? IVA por quê, tá? IVA é Imposto de Valor Agregado, ou seja, tudo aquilo que hoje muita gente pensa de, eu vendo, mas eu não tenho lucro, então não faz sentido eu pagar imposto e tal. Isso tudo vai vir muito voltado nesse IVA dual agora, porque por ser por cima da margem de valor agregado, né, você pode comprar um produto por R$1.000 e vender ele por 1.000, então você não ganhou nada, não teria esses 2 tributos para pagar, caso tenha créditos ali na entrada, né? Então, você ficaria no 0 a 0, por exemplo. Ok, hoje não, hoje, né, como o Simples Nacional, lucro presumido, no real um pouco diferente, mas Simples Nacional é presumido principalmente, esses impostos são sobre faturamento, independente se a empresa teve lucro ou não, ela teve faturamento, ela tem que pagar os impostos, né, assim que é hoje, né? Então, vai ser constituído esses 2 impostos, já foi, né, pela legislação. O CBS, ele é federal, né, quem vai tomar conta dele em todos os aspectos é a Receita Federal do Brasil, e ele vem para substituir PIS e COFINS ali, né, o PIS e COFINS vai ficar extinto a partir de 1 de 1 de 2027, né, então a gente só tem PIS e COFINS falando de operações, né, recorrentes ali nos meses de exercício, só até dia 31 de 12 de 26. Obviamente, né, que se tiver discussões anteriores, né, como a Receita pode manifestar até 5 anos para trás sobre créditos indevidos, sobre débitos e essas coisas mais, eu acho que ainda vamos ouvir muito falar em contencioso relacionado a PIS e COFINS, né? Mas no período do exercício que a empresa vai estar ali a partir de janeiro de 27, não vai existir mais PIS e COFINS, vai ser substituído pela CBS. E tem também o ISS e o IBS, que vai substituir
o ICMS, que hoje é um tributo de competência estadual, e o ISS, que é municipal, né? E aí vão unificar os dois, e isso vai trazer, pelo menos, né, na teoria, vamos dizer assim, uma grande simplificação da legislação, pelo menos prometida, porque terá uma única legislação para legislar sobre esse IBS, né? Ela foi feita pelo comitê gestor e é quem vai fazer o acompanhamento do IBS. O comitê gestor ele é composto, né, por um representante de cada unidade da federação, então de cada estado, e um representante também de seus municípios, principalmente as capitais ali, que são os municípios maiores. Por quê, né? Já que o IBS ele vai ser tanto de competência estadual quanto municipal, ninguém pode tomar uma decisão a não ser em comum acordo dentro lá, né, do conselho lá do IBS, né? Então, tem que ter essa troca entre eles, e isso vai fazer com que é meio que o governo obrigando os estados que antes viviam em guerra fiscal, né, e os municípios também. Então, eu te dou um benefício por você trazer sua empresa para cá, fulano não te dá o benefício e tal, e tem essa guerra. Agora, o governo, com essa legislação, meio que obrigou os estados e municípios a apertarem a mão e chega de guerra fiscal, né? Obviamente que isso a gente só vai ter resultado concreto a partir de lá 2033, que é quando inicia ela total, tá? Mas como eu falei que eu não vou entrar muito nesses pontos muito técnicos, vamos seguir aqui para mim não seguir muito nessa parte de técnica, tá? Aqui passando rapidinho pela questão da transição, né, igual eu estava citando, mas para exemplificar aqui, 2026, que a gente já está vivendo, né, já é o ano teste ali de BS-CBS para as empresas que não são do Simples Nacional, né, inclusive a partir de a partir de agosto, perdão, empresas do lucro real e presumido, elas são obrigadas a destacar IBS-CBS em todas as suas notas emitidas, tá? Então isso é uma mudança que já é um ponto a se anotar aí, principalmente para quem trabalha na área fiscal, para ficar atento. E até então, numa live da Receita, eles falaram que não tem previsão de multa para esse ano, penalidades, né? Vão ser mais uma abordagem educativa, mas sabemos como funciona a Receita Federal do Brasil e as legislações, elas podem mudar a todo momento. Então, aquilo que não era passível de multa durante esse ano, com o período de teste, eles acredito que não trocam nem de roupa para poder levar isso para um ambiente de multas. Então, é bom já, né, conferir sistema, já implementar isso nas equipes de vocês, quem tem equipe, já questionar isso a sua contabilidade, quem é empresário e tem uma outra contabilidade também, para poder ver se está tudo certo, porque a partir do 1/9 isso pode gerar multa, tá? Que são a transição. Para 27, né? Para 27 já já vai ter a extinção do PIS/COFINS, então o PIS/COFINS não vai existir mais, né? Como eu já tinha dito, e passa a cobrar mesmo o CBS, que esse ano ainda, 26, é destaque e não tem o ônus, né? Não tem o desembolso financeiro, não há recolhimentos, né? A não ser que a empresa não faça algumas regras lá, né, que foi estipulada, mas são regras bem específicas, principalmente para empresas maiores. Então, vai passar até a cobrança efetiva do CBS, e aí, tanto dentro do Simples Nacional, né, para as empresas do Simples, vai ser por dentro do DAS, vai ter o modelo do Simples híbrido, né, meio que vai quase que criar um novo regime tributário, praticamente, né, não é a criação de fato na legislação, antes que alguém leve isso ao pé da letra, mas terá o Simples unificado, que é o modelo que existe hoje, e aí trocando só PIS e COFINS por CBS lá no PGDAS, né, e entrando também a questão do IBS, mas de uma forma bem sutil, 0, alguma coisa por cento, para poder nem ter impacto, ele vai começar a estar ali dentro do DAS. Então, a partir de janeiro de 27, em fevereiro, no caso, né, quando as contabilidades, a parte fiscal fecha o mês anterior de faturamento para geração de guia, vão começar a notar que as guias do Simples vai estar diferente. Então, vai ter já essa mudança. E aí, temos a questão da redução a zero das alíquotas de IPI. Isso ainda vai reduzir a zero, porque eles não querem mexer no primeiro momento na Zona Franca de Manaus, porque é uma parte muito sensível, né, da economia brasileira ali, onde estão instaladas grandes fábricas aí de eletrônicos e tudo, e é um ponto bem sensível mesmo de mudança
radical, assim, de uma vez. Então, a questão do IPI vai ser zerada as alíquotas para demais produtos, para a Zona Franca de Manaus vai ter coisas específicas, tá? A partir de 2029, aí começa a transição do ISS e do ICMS para virar o IBS mesmo, de fato, e vai ser uma transição gradual, né, conforme aqui nossa tabelinha aqui abaixo, em que a gente mostra ali que vai ser 10%, depois 20%, 30%, 40%, até 2033, quando será extinto, né, passa a valer integralmente, né, as regras da reforma, principalmente para o IBS, e o ICMS e ISS serão extintos. Então, aquelas legislações que a gente trabalha hoje, 5 mil e tantos lá, que são 5 mil e tantos municípios, mais 27 unidades da federação, guerra fiscal, DIFAL, né, diferencial de alíquota do ICMS, que a gente vê muito, isso tudo vai acabar, né, para quem, alguns vão entender, graças a Deus, pela complexidade, é muito complexo esses tributos aí, sabe? Então, mas até lá, gente, a gente vai trabalhar com 2 sistemas tributários vigentes ao mesmo tempo, reforma no período de transição e o atual que a gente ainda está nele até o final de 26, principalmente para PIS e COFINS. Então vai ser um desafio muito grande, né, tanto para os empresários, tanto para a gente contador, para a gente da área tributária, quanto para os clientes, e aí é onde que a gente precisa, né, explorar as oportunidades ali que vão ter daqui para frente, né, e se preparar, principalmente os empresários, para não ter problemas futuros aí nos seus negócios, e alguns, se não se organizarem, podem vir até a falir mesmo, né, decretar falência e tudo mais. Então, sim, as pessoas que estão buscando conhecimento anteriormente a isso, já começando na prática, já saem na frente, tá? Então, mais uma vez, é motivo de parabéns para quem está aqui hoje, tirando um tempinho para estar nos ouvindo aí. Então, essa primeira parte aqui é só um review bem básico mesmo, dos pontos bem superficiais da reforma, e agora a gente vai entrar no que eu considero ali as 3 principais frentes, tópicos, pilares, assim como vocês queiram chamar, que eu acho que é onde que de fato vai começar a mexer, né, na estrutura das operações comerciais das empresas. E quando eu falo comercial, não é só de comércio, tá? São de prestações de serviços, relações de consumo, né, no final das contas, aluguéis e tudo mais. Então, todo mundo vai ser impactado nisso aqui, desde o industrial até o consumidor final. E agora eu vou tentar passar um pouco mais disso aqui de uma forma mais direta para ver se a gente consegue ajudar vocês aí nos conhecimentos. Então, vamos passar aqui para os 3 pontos principais, né? Fluxo de caixa, né? Muita gente ouviu falar aí já, eu acredito, sobre o split payment, né? Que é a nova modalidade de retenção, basicamente, para ficar mais fácil de entendimento. Hoje tem aquela retenção normal na nota, alguns têm, outros não, né, em que você presta um serviço, por exemplo, tem o seu ISS ou algum outro tributo ali retido, o tomador pega aquele valor e tem que repassar ao fisco, né, e você recebe o valor líquido da nota. Isso, né, nas atividades hoje, se a empresa tem uma nota ou 2 que seja, que tem retenção, mas as outras não, ela não tem tanto impacto assim no fluxo de caixa dela. Com o split payment, com a reforma, isso vai ser muito mais assíduo ali, porque vai deixar de ser uma retenção fiscal ali na hora que o cliente faz, para ser uma retenção financeira. Então, ou seja, você vendeu uma mercadoria por R$1.000, prestou um serviço por R$1.000 que seja, né, principalmente nas operações B2B, você foi receber esses 1.000, as instituições bancárias, instituições financeiras, já estão sendo abordadas pela Receita, elas vão ter que passar por uma adaptações, já estão passando. Então, na hora que você, como cliente, ou o seu cliente ali, te pagar os R$1.000, aí vou fazer uma conta redonda, se o tributo for 10%, R$100, ao invés de você receber os 1.000 e conseguir trabalhar com esses 1.000 ali no seu fluxo de caixa, seja, né, como capital de giro, seja para pagar uma outra conta ali e tal, e recolher esse tributo só lá na frente, vai ter a retenção desses R$100 na fonte ali, financeira. Então, o cliente paga 1.000, passou o cartão dele, o Pix, TED, DOC, qualquer um meio de pagamento eletrônico, na legislação bem específica, meios de pagamentos eletrônicos, são todos menos o dinheiro físico, basicamente é isso. Né? Vai ter, a instituição financeira vai ter a prerrogativa de ir lá e pegar
né, a fatia dos impostos que é da Receita Federal. Mais para frente, né, quando a gente adentrar no fluxo de caixa, eu vou ter uma ilustração aqui para poder ajudar vocês a entender. Então, ele vai pegar os 900 mil reais, o banco pega os 1.000, pega assim, ó, 100 aqui é da Receita, toma a Receita seus 100, 900 é do prestador de serviço, toma aqui seus 900. Então, isso vai ser bem complexo, né? A gente precisa também fazer análise de clientes. Isso aqui já é mais entrando na questão de uma possível mudança de regime tributário, e não porque a carga tributária é melhor ou pior. Tá? Esse aqui que é o cenário mais crítico, porque hoje a gente faz uma análise, muitas vezes, a maioria delas, de planejamento tributário, de mudança de regime, no sentido de que vou pagar menos imposto, né? Vou ter uma eficiência tributária e tudo mais. Na reforma, com essa questão da análise de clientes, isso cai um pouco por terra. Por quê? Né, se você tem clientes ali que são PJs, né, são empresas, você tem um segmento que trabalha com B2B, não com o consumidor final, se esses clientes ali, eles têm a necessidade de tomar crédito, e você, por exemplo, está no Simples Unificado e dá um crédito muito pequeno, se ele souber fazer uma compra qualificada, que é o nosso próximo item, provavelmente ou ele vai pedir para você dar um desconto muito alto e você vai perder, né, na sua precificação, ou ele vai trocar de fornecedor porque ele quer crédito. Então, crédito tributário em aquisições, em compra, seja de prestação de serviço ou de compra compra de mercadoria para revenda, insumo para a indústria, qualquer compra nesse sentido, e quando a gente tem um crédito tributário, esse crédito ele não compõe o nosso custo do produto, ele sai, ele vira um ativo na contabilidade. Então, a gente tem um direito a recuperar esse crédito, ele sai do custo. Então, isso acaba impactando ali na compra. Então, se você tem clientes grandes, né, que são de regimes tributários, principalmente lucro presumido, lucro real, simples nacional híbrido, por exemplo, pode ser muito, ou alguém já deve ter respondido até um formulário sobre isso, que eles vão procurar saber, qualificar os fornecedores dele, que é a nossa próxima etapa, que é a etapa 3. Né? Se a gente está no meio da cadeia produtiva, então, né, vamos usar um exemplo aqui de um atacadista, né, de qualquer, vamos colocar aqui de bebidas, por exemplo. Ele compra da indústria, né, ele pega o crédito da indústria, a indústria, via de regra, a maioria das vezes lucro presumido real, principalmente real, né, e você está ali no meio da cadeia, você é Simples Nacional. Então, você comprou dele, você não vai ter crédito, porque Simples Nacional não toma crédito, né, e se você vende para uma outra empresa, você é um atacadista, você vai vender para aquela mercearia, para aquela distribuidora, que ela é lucro real presumido, ou Simples Nacional híbrido, ela precisa do crédito, e você, como Simples Unificado, você vai dar um crédito muito pequeno para ela. Então, você está no meio da cadeia, né, produtiva ali, num regime que não condiz nem com o seu fornecedor, nem com o seu cliente. Então, acaba que você não consegue aproveitar o benefício que o seu fornecedor te dá e não consegue repassar, né, esse benefício do crédito para o seu cliente. Então, isso acaba impactando muito a competitividade de mercado, né? Então, vamos adentrar aqui para a gente, né, explorar um pouco mais a fundo cada um desses itens. Então, a gente começa pelo fluxo de caixa, né, que aí vem a não cumulatividade, que é basicamente isso que eu já estava abordando, que é ter crédito e repassar crédito. Não cumulatividade basicamente você conseguir creditar daquilo que você compra e debitar do que você vende. Então, meio que você vai tributar só aquilo que você colocou de valor agregado, e aí chega lá no IVA, né? Então, essa não cumulatividade hoje, ela atinge só o ICMS e o IPI, e só para empresas do regime normal, que não sejam Simples Nacional, sistemática de hoje, né? PIS e COFINS, no presumido, ele é cumulativo, então, independente se teve lucro ou não, não pode ter crédito, só paga ali sobre o faturamento, e no lucro real ele é não cumulativo, mas, né, a grande massa das empresas são simples e presumido, então eu creio que não estão acostumados com questões de não cumulatividade. Então, essa não cumulatividade, ela já impacta, porque, né, uma aquisição que você tem crédito tributário, reduz seu custo, ou seja, você já está, né, tendo impacto ali no fluxo de caixa, um impacto positivo, né, vamos dizer assim, na questão de comprar muitas coisas, até porque essa não cumulatividade, ela vai ser plena. O que isso quer dizer na prática? É que hoje a gente toma crédito, né, pelas regras de PIS, COFINS e ICMS, muito daquilo que a empresa usa na sua atividade fim.
né? Então, a CNPJs hoje é uma contabilidade. A gente pega aqui sistema, a gente contrata sistemas, né? E a gente não tem crédito nenhum hoje. A partir da reforma, a gente vai ter crédito de BS-CBS, né? Que o dono do sistema ali, a empresa que está por trás do sistema, vai conceder para a gente na emissão da nota, ou seja, o nosso custo, ele vai diminuir, né? O custo contábil ali vai diminuir, a gente vai ter um crédito para repassar para os nossos clientes. E aí esse crédito, ele independe de questões físicas, como estoque, né? Matérias-primas, igual é hoje na regra atual. E isso aí também tem uma redução ali de disputas judiciais sobre o que gera e o que não gera crédito, né? Porque a gente pode usar aqui, por exemplo, que eu aqui hoje estou numa sala aqui com os meninos, eu estou olhando ali para uma buzina que a gente tem ali para comemorar quando o cliente entra na empresa. Eu posso dizer para o fisco que essa buzina, se ela não estiver ali, se ela não estiver aqui para a gente comemorar, ela impacta na minha atividade fim. É subjetivo. Então, eu posso chegar lá e falar, olha, na discussão judicial, a buzina ela tem que estar ali porque ela faz impacto no nosso time comercial ali para comemoração, isso faz o cliente ficar feliz lá e tal, e isso ajuda a gente. E o fisco vai rebater, mas não está ligado à sua atividade fim. Então, é muito subjetivo. E aí, como a legislação agora ela veio um pouco mais clara nesse sentido, né, do que não pode mesmo tomar crédito, do que pode, que são poucos fatos que não podem tomar crédito, então quase tudo ali, que é insumo da atividade e despesa da empresa, se for comprado, né, de fornecedores que geram crédito, com emissão de nota, mais importante, emissões de nota, todo o crédito que eu estou falando aqui, que hoje muitas vezes a gente toma de recibo, né, ali no lucro real, de transação financeira, é só mediante nota fiscal, viu, gente? Então isso é muito importante, né, a rainha de tudo, das obrigações, obrigações acessórias que a gente chama na contabilidade, né, as obrigações principais, o foco maior é a nota fiscal, por causa da questão da apuração assistida. Sem nota fiscal, não tem tributo, não tendo tributo, não tem também crédito, né, para aquele ali que está comprando da gente. Então, temos aqui o impacto do split payment, né, que vai ser uma sistemática ali de 100% de arrecadação automática, voltando a frisar, para ficar bem claro, desses tributos que a gente está abordando na reforma, tá? Não entra todos os tributos, então se eu falar, a minha carga tributária hoje é 15%, quando eu vender 15% vai ser retido? Não, só a parte que é do IVA, só a parte que é IBS e CBS, viu? Tem que ficar bem claro isso aí. E aí vai ter um fim do float tributário ali, né, uma palavra meio em inglês ali, mas nada é do que o momento exato do pagamento do tributo, que é o que eu já tinha abordado, mas vou falar com mais calma, que é o seguinte, hoje uma empresa, ela vende no dia 1º de junho, né, próximo mês agora, ela vende, hoje a sistemática, ela vende 1º de junho, é uma empresa do Simples Nacional, ela emite a nota fiscal, uma venda à vista, ela emite, recebe do cliente, e lá no dia 20 de julho, né, que é o 20º dia ali, no dia 20 do mês subsequente ao fato gerador, que é a venda, a empresa paga o tributo. Ou seja, ela recebeu do cliente ali e ela ficou com esse valor em fluxo de caixa durante 50 dias. Né? 50 dias ela pôde transitar com esse dinheiro no seu fluxo. Né? Então, esse dinheiro transitou para pagamento de fornecedores, pagamento de outros impostos, que seja, né, compra de estoque, investimento, qualquer coisa que seja que a empresa precise de capital de giro, né, de fluxo de caixa. Isso vai acabar com o split, né? Então, no momento ali que a empresa foi lá, vendeu a mercadoria dela no dia 1º de junho, à vista, o cliente dela foi lá e pagou por um meio eletrônico, o banco vai lá, pega o valor de imposto e já repassa ao fisco, né? E aí o cliente dele com o split, o cliente dele tem a garantia desse crédito, porque ele foi retido através de split, né? Então, para quem está comprando de uma empresa que está no split, é muito bom que ele já é uma garantia do crédito, mas o fluxo de caixa da empresa que está vendendo, se ela não tiver um planejamento financeiro, vai impactar totalmente, né, as questões financeiras dela, porque vai eliminar essa possibilidade de uso ali como capital de giro, por exemplo, né, vai ter a questão da liquidez, porque vai ser imediato, então, para honrar pagamento de fornecedores e demais, né, funcionários e por aí vai, das despesas, às vezes a pessoa faz uma venda lá de 10 mil reais, nossa, vende 10 mil,
é os 10 mil que eu preciso para repassar aos meus fornecedores e funcionários aqui. Só que vai lá, ela tem uma retenção de R$ 1.200, por exemplo. Ela só vai receber 8.800. Aí ela vai ter que se virar para arrumar esses 1.200 que ela contava e sempre foi assim. Então, por isso que é uma mudança histórica. Para quem não entendeu o tamanho da mudança que está tendo hoje no país, né, que já começou, que é a reforma tributária, que é uma coisa que está sendo prometida há muitos anos e nunca acontece. Nosso Código Tributário Nacional, ele é lá de 1960 alguma coisa, então ele é bem antigo, já bem arcaico, né? E aí o pessoal já está consolidado nesse formato, os empresários, é tudo novo para eles, tudo novo para os profissionais da área, então, sim, o que a gente problematiza, né, nas novidades, a gente tem que usar isso muito para poder achar oportunidades, né, se posicionar sobre isso, não só como contadores, né, mas também como empresários ali, porque essa questão do crédito aqui, vocês vão ver um pouquinho lá na frente, só dando um spoiler, que ela vai virar ação de marketing para as empresas. A empresa vai chegar e vai falar, olha, minha empresa tem crédito garantido. É ação de marketing, o cara vai usar isso para vender a empresa dele, o produto dele, o serviço dele. Porque talvez o concorrente dele tem um preço mais atrativo, mas é o cara que não faz o recolhimento ali desses créditos, desses tributos, né? Então acaba que o crédito dele não chega, né, efetivamente na parte financeira, então acaba que não compensa ali. Aqui é um slidezinho aqui sobre como vai funcionar, então ali temos o consumidor, ele paga ali Pix, cartão, boleto, acontece o split, né, e aqui eu acabei acontecendo um erro de digitação, que para mim ali, que nessa casinha embaixo aqui, não é a autoridade tributária, né, é o lojista ali, é o vendedor, tá? Então aconteceu o split, o dinheiro cai, a parte que é da receita vai para a autoridade tributária ali, né, representada pelo nosso glorioso leão, aí do imposto de renda, e a outra parte vai para o lojista ou para o prestador de serviço que seja, que é a parte dele ali já tirando esse tributo. Temos, né, a questão da pressão do giro de capital, no capital de giro, que eu já tinha falado anteriormente, né, essa mudança na dinâmica de caixa, e isso aqui vai pegar muito, assim, no setor de serviço, tá? Empresas do setor de serviço, elas vão ser mais impactadas do que, na maioria das vezes, tá? Do que empresas de indústria e comércio, como que eu vou dizer, pelas fases da cadeia produtiva dela, né? Tende-se a empresas de serviço, ela tem uma cadeia produtiva muito curta. Então, isso acaba mudando essa dinâmica de fluxo de caixa, porque ela não tem uma cadeia muito longa ali de várias agregações de valores pequenos, né, que é a tal da margem de lucro ali, a margem de valor. Então, geralmente, a margem de valor no serviço ela é mais alta, né, ela é maior ali. E isso acaba fazendo com que tenha uma liquidez menor, porque o tributo é maior. Então, na hora que esse split roda lá, a pessoa tem um desfalque muito maior do que nas empresas de comércio e indústria, que a margem de valor agregado delas é menor. Montei aqui um mini, né, plano de ação aqui, para vocês que vão ter o material aí posteriormente, né, já começarem a olhar ou procurarem ajuda para olhar isso aí. São os sistemas, né, os ERPs, eles vão ter que estar parametrizados, não só parte fiscal, não só parte de emissão de notas, né, sim, importantíssimo, mas também a parte da integração financeira com o split da parte bancária e principalmente sistemas financeiros que puxam, né, integração com bancos, tem que começar a ver isso aí durante 26, acompanhar as novidades do sistema de cada um, novidade do setor bancário, né, do setor financeiro, a respeito de como vai funcionar isso na prática, né, para quando chegar lá em 27 a gente não ter dinheiro travado sem estar esperando isso. Então, fazer um apanhado já, um planejamento financeiro durante 26, para ter um dinheiro em caixa ali, para não ter surpresas durante o início de 27, principalmente que a adaptação, é importantíssimo, né? E junto disso também tem a questão de revisão dos contratos. Esse aqui é um ponto muito polêmico, muito crítico, que poucas pessoas estão abordando a revisão dos contratos, né? Porque a gente que tem ali, né, um comércio, uma empresa que tem mais clientes, pessoas físicas, é um varejo,
ok, não tem muitos contratos, mas grandes corporações, principalmente da área de prestação de serviço, licitação que seja, alguma coisa assim, sempre é regido as operações não só por nota fiscal, mas também por um contrato. E esses contratos trazem cláusulas, né? Então, a cláusula de pagamento, por exemplo, vai ter que ser revista e vai ser revista pelas grandes empresas. Então, para quando chegar na gente aqui, né, que estamos aqui nas pequenas e médias empresas, a gente precisa estar ciente desses contratos para poder se resguardar acerca de créditos tributários. Tanto eles vão se resguardar quando a gente for fornecedor, quanto a gente se resguardar quando a gente for cliente também, né, por causa da questão de que hoje vai funcionar da seguinte forma, a partir da reforma, né, eu posso tomar crédito, o cara foi lá e emitiu uma nota, um IBS destacado, ICBS, né, ver o valor, eu posso tomar esse crédito. Ponto, o direito está ali. Só que na prática, eu só consigo rodar esse crédito na apuração assistida se esse crédito for pago, né, pelo fornecedor. E existem várias formas de pagamento. O split, né, que não vai funcionar em geral para todos, principalmente no início, então vai ser mais para empresas B2B ali no primeiro momento. Lógico que eles consolidando, ele vai passar a outros que não vão ser pelo split. Então, pode ser aquela operação em que o cliente, como é hoje, vende lá na frente lá por o tributo dele. Ele fazendo isso, a gente só vai conseguir pegar o crédito quando ele pagar a guia do imposto dele. Então, esse crédito ele vai ser travado lá na Receita Federal, lá na apuração assistida, e ele só vai ser liberado a partir do momento que o fornecedor quitar esse crédito lá. Ele quitar o débito dele, no caso, que vira um crédito para quem está comprando, né? Então, isso aí também vai ser uma coisa que vai ser, né, vista muito em contratos e usado, como eu tinha dito anteriormente, como marketing. Então, vai ser usado um marketing muito forte de que, olha, compre comigo que aqui o seu crédito é garantido. Estou bolando um slogan aqui, eu sou péssimo em criatividade para isso, mas só para vocês entenderem como que talvez isso vai ser usado lá na frente pelas grandes empresas e que a gente perfeitamente com tecnologia, com inteligência artificial, com uma consultoria bacana, a gente também consegue, vamos dizer assim, não imitar, né, mas seguir esse exemplo das grandes empresas e fazer isso também no pequeno, porque a gente não precisa ser grande para agir como grande, né? A gente pode começar a agir como grande desde que a nossa empresa seja uma empresa pequena ali, né? E refazer ali o planejamento de liquidez, que eu já tinha dito também, na tesouraria ali, na parte financeira da empresa, porque com essa ausência ali desse float, né, desse tempo de pagamento do tributo, ele sendo no split ali, isso vai afetar diretamente, tá? Então, a parte financeira mais essa da questão do fluxo, entender essa questão do split, payment, ele muito impacto no fluxo. Já é preparar 26, né? As empresas aí que têm um fluxo de caixa já apertado hoje, e a tendência é apertar mais ainda. As que estão um pouco mais tranquilas, pode ser que apertem se não se organizarem. Então, na parte financeira, esse a minha passagem. Agora a gente vai abordar aqui a questão da análise de clientes, tá? Então, eu montei aqui algumas coisas sobre análise de clientes, né? E o perfil aqui do portfólio dos clientes ele vai definir a competitividade da empresa e o lucro, né? Pela precificação ali desses novos tributos, assim, porque são por fora. Então, hoje a empresa que precifica mal, com os impostos embutidos por dentro, na reforma, ela não vai conseguir precificar por fora. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser vista urgente, né, pelas empresas e pelas companhias para poder conseguir chegar mais saudável lá em 27. Né, e para isso eu também montei aqui um pequeno passo aqui, né, que é classificar os clientes, né, indicar aí qual que é o percentual de clientes que seu faturamento, você tem um faturamento de 100 mil, identificar, né, dessa média de faturamento, quantos são dos meus clientes que são PF, são PJs, se são PJs, qual o regime tributário deles, para você saber, né, se por força de mercado você terá que mudar de regime provavelmente, e até em detrimento à carga tributária. Talvez a carga tributária não seja o principal foco aqui, sim a competitividade de mercado, né? Sondagem comercial, que é perguntar mesmo, né? Se tiver a oportunidade de perguntar aos maiores clientes ali, né? Tiver um bate-papo,
se conseguir, qual que é a visão deles já com a reforma para 26, eu coloquei 26, mas porque a partir da gente fazer isso em 26, né, mas qual que é a visão deles para 27, sobre a importância que eles veem no crédito, né, para a decisão de compra, né, simulação de imagem, já tem muitas calculadoras aí disponíveis, né, na internet, de forma gratuita, a própria Receita tem no site da Reforma, calculadores que você consegue brincar e simular cenários ali, né, fazer um saneamento cadastral, que é aqueles que você não consegue conversar com o cliente, ou você não tem tanto conhecimento do cliente, se você não tem um sistema, um CRM, mas que seja na sua planilha de anotação, no seu caderno, mesmo que não consiga perguntar, para você começar a ver as possibilidades, até porque, né, para alguns é novidade, para outros não, a opção pelo Simples Nacional híbrido, que é o recolhimento de CBS e IBS por fora, né, ela tem que ser feita até dia 30 de setembro, ou seja, daqui a 3 meses. Então, né, quem não viu falar disso, nunca mexeu, tem que correr atrás nesses 3 meses para chegar lá em setembro com essa decisão, né. A sorte, né, vamos dizer assim, é que essa decisão ela pode ser tomada em setembro, ela deve ser tomada em setembro, né, pela data, porém, lá em novembro eles vão abrir um espaço para você cancelar, por exemplo, você é do Simples Comum hoje, né, unificado, você fez um estudo ali de mercado e tal, e resolveu ir para o híbrido. Mas aí você continua estudando, obviamente, saíram novas mudanças, que talvez não faz mais sentido ser do híbrido, tem uma janela de cancelamento lá em novembro dessa situação do híbrido, tá? Mas, por exemplo, se você optar pelo Simples Unificado, não tem como optar pelo híbrido lá em novembro, é só cancelar o híbrido para voltar ao normal, tá? Tem aqui a questão que eu já falei muito sobre o perfil B2B e B2C, que são empresas consumidores finais, né? O imposto ali pago para as empresas, ele é recuperável, igual eu já tinha falado, ele é coativo, então o cliente vai buscar o maior crédito possível para diminuir os custos, né? Ele vai ter que comprar de quem gera crédito, então, para reduzir esse custo, e ele vai optar por essas empresas, né? Já se você é uma empresa, ou se você trabalha com empresas que estão vendendo para consumidor final, o impacto tende a ser bem menor, sabe? Ele tende a ser bem menor, porque geralmente o consumidor não vai ter, consumidor final não vai ter dinheiro direito ao crédito, né? Então, pouco importa para a gente a questão do crédito. Então, a gente só vai ter uma mudança de regime se for, de fato, uma mudança estratégica que for benéfica da parte tributária, e não por força de mercado. Tá vendo? Uma diferença muito grande. Então, a gente talvez precise mudar de regime na reforma aí do Simples Nacional unificado para o híbrido, por força de mercado, de competitividade. Ou também, essa força de mercado, ela não tem problema, que é o perfil ali de quem vende o consumidor final, e eu posso fazer uma análise, que é feita geralmente todos os anos, de carga tributária. Então, a gente não vai ser forçado, entre aspas, pelo mercado para poder mudar de regime. Temos aqui, né, uma conclusão, que é o que eu já tinha falado muito da questão do marketing ali, né, que o regime tributário, a conclusão que não é apenas sobre imposto, né, esse regime tributário passa a ser um componente do seu marketing, do mix de marketing da empresa, né, que se escolheu o regime errado, pode significar um aumento indireto do preço, né, porque como o tributo vai ser por fora, ele vai agregar valor. Se você não der crédito, o cara não tem crédito na entrada, o custo dele é muito maior, você acaba perdendo competitividade, né? Então, a gente precisa analisar a entrada de dados ali, né? Fazer uma análise desses clientes que a gente já tem ali, para poder a gente tentar proteger, pelo menos, se não dá para crescer, né? A carteira de clientes, a fatia do mercado que a gente atua, mas pelo menos reter os que a gente já tem ali, né, como empresário, ali, como empresa. Vamos para compra qualificada, e aqui eu acho que quem não pegou essa visão, eu vou passar aqui o que eu entendi sobre essa parte, que é o seguinte: se você vende para B2C, né, para consumidor final, sei lá, a padaria do seu Zezinho vende para o consumidor final, e ele não precisa de dar crédito de BS, CBS, ele também não tem muita, né, necessidade de tomar créditos, ou seja, a compra qualificada para ele, ela acaba não sendo um fator muito preponderante. Mas as empresas que precisam repassar créditos,
elas precisam também ter crédito, senão a carga tributária dela vai onerar muito, né? Então, aqui entra uma coisa que eu inventei um apelido, que é compra qualificada. Nada mais é que analisar os fornecedores das empresas ali, né? Analisar a visão deles de futuro, se eles têm perspectiva de mudar de regime, caso não seja um regime que gere crédito, e por aí vai. É mais ou menos o inverso do conteúdo anterior. Agora a gente está se posicionando na figura de cliente. No outro, a gente se posiciona na figura de fornecedor, tá? Temos aqui, né, o conceito de compra qualificada que eu coloquei ali, que é a questão do preço bruto vezes o líquido, né, com essa questão do imposto por fora, né, a metade da capacidade é de gerar crédito, né, de BS, CBS, né, e a outra metade da história é com o fornecedor. Então, a gente precisa fazer os 50% nosso como fornecedor para o nosso cliente, também buscar os outros 50% com o nosso fornecedor, né? E a qualificação, que é o processo ali de filtrar e selecionar esses fornecedores ali, com base não só no regime, né? Aí eu volto de novo nessa tecla, não é só o regime tributário da empresa, não adianta nada a empresa da esquina te dar mais créditos, teoricamente, cobrar um preço ali e te dar mais crédito, pode ser até o mesmo preço, mas ele é do regime normal ou do híbrido, ele vai te dar muito mais crédito do que um que está no Simples Nacional e está te vendendo pelo mesmo preço. Porém, aquele pequeno crédito do Simples Nacional, se a empresa tem compliance, se ela paga os tributos dela em dia, né, se ela não tem problemas com fisco, se ela não tem problemas de solvência no balanço dela, por exemplo, uma empresa que tem uma liquidez boa, ela acaba te dando esse crédito garantido. Então, um crédito pequeno, mas é garantido. É o famoso, né, ditado lá de um pássaro na mão do que dois voando. Então, essa empresa ali que tem compliance, que está tudo certinho, ela vai te dar um crédito, mesmo que seja pequeno, mas é um crédito garantido. Enquanto o outro que fez o marketing lá bonitão, mas na hora de te dar o crédito de fato, ele vai lá e não paga os tributos dele. É uma empresa inadimplente, não tem as certidões negativas em dia. Não adiantou nada, aquele crédito ele é retido lá na base da Receita Federal e você só toma ele a partir do momento que esse fornecedor quitar esse débito lá. E os fornecedores que não quitam débito de forma alguma, ou demoram muito, acaba afetando mais ainda o fluxo de caixa das empresas, por isso que a compra é um dos principais pilares aí, tá? Critérios, né, para qualificar esses fornecedores, então, essa transparência fiscal, né, avaliar o regime dele, né, incentivar empresas ali, ou apostar nisso aí, se os seus fornecedores são pessoas mais leigas, ou estão uma pequena empresa ali, fomentar isso com eles, trocar uma ideia, conversar, indicar eles a definir melhor o regime tributário, porque talvez você, como cliente dele, vai ter que deixar de comprar dele por causa disso, né? E a questão da auditoria de dados ali, porque tem que ter essa integração do split também, se ele tiver isso, vai ajudar. Então, no fim das contas, a gente vai ser auditores das outras empresas, tá? Para quem não pegou a lógica aí, vai ser auditores das outras empresas, porque nós vamos comprar, sua empresa vai comprar do Zezinho ali das couve, e ele foi lá e não pagou o tributo, e quem vai cobrar ele primeiro não é nem a Receita, é você, porque você precisa do crédito que ele não pagou. Olha que loucura. Então a gente vai precisar virar auditores basicamente da Receita, e aí não é só contador que tem que fazer isso, e não é só dono de empresa, é todo mundo, né, todo mundo que depende, né, desse crédito aí, seja para tomar crédito ali, seja no cashback de consumidor final, que é um dos pontos que eu vou mostrar ali na frente. Então vai usar todo mundo para cobrar todo mundo, basicamente vai ser essa a visão do fisco ali. E agora não me entendam mal, vou até falar mais devagar. Na visão do governo, do fisco, as pessoas que criaram essa metodologia, todo esse arcabouço ali da reforma tributária, eles são gênios. São várias pessoas, se for um só que pensou nisso, não sei. Mas na visão, volto a repetir, na visão do governo, de arrecadação, de recolhimento de impostos, os caras foram gênios. Eles amarraram tudo, amarraram a obrigatoriedade de emissão de nota, amarraram a retenção financeira dos valores, que hoje o fulano de tal compra lá, ele toma crédito, por exemplo, na questão do ICMS, ele toma crédito antes do cara pagar o crédito, ele tomou. O cara não pagou o dele lá, ele já tomou o crédito aqui. Aí você vende para o próximo da cadeia e você também não recolhe.
Então o fisco deixou de recolher o dele, sua parte, enquanto todo mundo da cadeia tomou crédito, é o famoso calote, né? Então o governo, cansado de tomar calote tributário e fiscal, teve essa brilhante ideia na visão do governo. A questão do risco do crédito, né, que ele precisa, né, mais uma vez, que o fornecedor ele não seja irregular, ele tem que ser regular para não ter essa questão do crédito bloqueado, né. É preciso auditar o fornecedor, então, olha, para comprar de você, dependendo do volume de compra, obviamente, eu preciso que você me envie todas as CNDs, que é mais ou menos o que acontece hoje com instituições de terceiro setor, né, associações, igrejas, essas casas de recuperação, e acontece muito em licitação. Então, órgãos governamentais não compram de empresas, geralmente, via de regra, que não estejam com as CNDs, certidões negativas de débito, todas ali sem nenhum débito, né? Isso vai ser de forma geral agora, então a importância da certidão agora vai ser muito maior. Então, a maioria das relações vai ser, olha, eu compro de você, mas no mínimo eu preciso saber como está a sua vida hoje. Para frente, ainda vai ter o risco, né, dele não recolher esse crédito. Mas esse risco ele pode ser, pelo menos, diminuído lá na cláusula contratual, né, que eu tinha falado lá anteriormente. Na cláusula contratual, você pode amarrar, né, alguma penalidade a esse fornecedor de que se ele não recolher lá para você tomar crédito, você simplesmente vai lá e autua ele de alguma forma, né? E a questão da segurança do split lá, ele vai virar uma garantia. Então, se minha empresa ela participa do split, o meu cliente ele vai ter mais segurança em comprar de mim, porque ele sabe que a própria instituição financeira vai recolher o tributo para ele e já vai dar o crédito para ele quase que automático. É questão de, pela apuração assistida que eles estão lançando, é questão de 3 a 5 minutos para o crédito já estar na conta corrente fiscal da empresa ligada à Receita. Então, isso vai ser meio que um pré-requisito ali, comercial também, em marketing das empresas que vão participar do split, né? Não é questão só de ir lá e impor isso, né, aos nossos fornecedores, os nossos clientes impor isso para a gente, não, é uma negociação que tem que conversar. Se a empresa não tem condições, ou se pela estrutura de clientes dela, você é minoria como cliente, então você é cliente de um fornecedor que ele só tem você como resto é consumidor final. Para ele, talvez não faz sentido mais ele mudar de regime só por você ser o cliente dele PJ e o resto PF. Então, você vai ter que conversar com ele sobre questão de preço, né? Aí vai entrar muito na questão de negociação mesmo. Negociar descontos, entender muito bem qual que é o impacto, né, dos créditos ali na sua precificação, né? E já começar a mapear, fazer a famosa cotação, né? A famosa cotação ali de mercado de outros fornecedores do mesmo produto, do mesmo prestação de serviço, que vão te dar créditos ali nas aquisições e que estejam, né, com compliance. A questão da análise da curva também, que é focar nessa qualificação ali, e que isso representa, né, 80%, ali colocou 80%, mas até mais, então uns 90% desse potencial de crédito. Então, se você não faz essa análise de fornecedor, não classifica eles, tipo uma classificação de risco, olha, esse fornecedor aqui já teve um histórico, ou a CND dele, né, eu pedi, não saiu, e ele foi lá e parcelou os tributos dele e me deu a CND, então já liga um alerta que aquele fornecedor ali, em qualquer momento, ele pode não pagar o imposto e acabar me afetando ali. Então, é tudo negociação, estratégia, é entender os cenários, tá? Então, aqui a gente tem um prazo curto, né, já tem 45 minutos, 50 minutos aí que a gente está conversando sobre isso, e a gente só abordou o superficial da coisa, mas é aquilo que a gente quer passar, uma visão inicial mesmo, principalmente para aqueles que não ouviram falar nada, para poder, né, consumir mais conteúdo sobre isso, acompanhar a gente aí, para poder estar ajudando ou contratar um especialista, porque se não está olhando para isso, as empresas vão sofrer muitas consequências negativas, né, lá na frente. E agora, eu trouxe aqui alguns exemplos práticos do dia a dia para a gente tentar, né, ilustrar isso aí para vocês, ver se fica mais claro, talvez ali numa operação. Então, a gente colocou 2 cenários aqui, né, um cenário ali que a gente apelidou aqui de o pãozinho do seu Manuel, porque é de uma padaria ali, de uma cliente, né, que é a Dona Maria,
compra dele ali, aí aqui a gente vai entrar onde que impacta no nosso bolso consumidor final, né, que eu estava falando que não impacta só empresas, que é o famoso cashback que foi lançado, né, então a Dona Maria, ela compra ali do seu Manuel na padaria, né, todo dia R$ 20 de pão, e aí o seu Manuel emitia para ela o cupom fiscal ali, ou não emite nota, em muitos casos acontece, né, e agora ela vai querer o quê? O cashback quando a campanha do cashback acontecer. E esse cashback, para quem não sabe, vai ser a devolução de uma parte do valor ou valor total dos tributos pagos pelo fornecedor para aquelas pessoas que estejam no cadastro único, o famoso CAD único lá, ou, né, mais popularmente, muitas pessoas que estão na questão do Bolsa Família ali são de baixa renda. Então, essas pessoas elas vão comprar, né, vão começar a pedir nota, as que não emitem nota, os que emitem cupom, que não colocam CPF, eles vão começar a pedir para colocar CPF, para poder, né, ter esse cashback de volta ali, na conta bancária deles ali, com o CPF, assim que o fornecedor pagar, né, esse imposto ali. Então, a mesma coisa, o consumidor final, ele vira fiscalizador. Então, comprei da padaria de São Manuel, ele não me emite nota, vou comprar na padaria de seu Zezinho. Se ele me emitir nota, eu passo a comprar mais dele, não mais do seu Manuel, porque eu tenho um cashback, né? E quem não gosta de cashback? Então, basicamente, que o caminho do pãozinho ali é o pagamento, ela vai pagar R$ 20 ali no cartão, né? Ela não sente, mas o dinheiro dela vai se dividir ali no split, né? Que é o que eu já expliquei. Então, desse valor ali, R$ 4 são impostos, vamos dizer assim, 16 vão para o seu Manuel. Então, a instituição bancária ali, financeira, já vai passar de 16 para o seu Manuel e 4 vai passar lá para os cofres do governo, né? E ela, como pediu lá o CPF, bonitinho, ela é uma pessoa do cadastro único, né? Ela vai receber ali, nesse exemplo, 50% do valor do imposto. O imposto era R$ 4, ela vai receber R$ 2 ali como um prêmio por pedir a emissão da nota. E aí, por que prêmio, né? Porque ela pedindo a emissão da nota, aquele São Manuel ali, não me desculpem os Manuel se tiver algum aí, mas aquele Manuel ali que talvez não tributava, não emitia nota, era meio que quase que informal, ele agora é obrigado pela cliente dele a fazer isso ou ele perde ela. E quem ganha com isso? O fisco vai ganhar isso, porque ele evita que haja ali uma omissão de receita, uma omissão de tributos, né, e o consumidor vai ficar feliz, porque ele vai trabalhar de fiscalizador, mas ele vai receber um dinheirinho de volta. Esse pessoal ali do cadastro único que a gente citou aqui. Então, isso aí vai ser uma abertura de cofre ali mesmo, vai ser a chave, a nota fiscal. E aí, voltando na parte do gênio por quem formulou isso, imagina se a Dona Maria descobre isso, né, do cashback, e ela quer muito cashback. Então, ela vai pegar o fulano de tal ali que está fazendo uma compra e que, sei lá, um primo, um filho, alguém próximo que não é do cadastro único e tal. Ela não passa no meu CPF que para me ganhar cashback. E é assim, ou ela tem uma renda mesmo, oculta ali, né? E ela vai comprando muito, muito, muito e tendo muito cashback. O governo vai só olhar e vai falar assim, opa, a Dona Maria tem muito dinheiro, para que ela está no cadastro único? Para que eu pago ela Bolsa Família? Se ela consegue consumir desse tanto. Então, eu vou lá e corto o Bolsa Família. Ou seja, ele fiscaliza a Dona Maria, fiscaliza uma tacada de mestre aos olhos do governo, da Receita, que assim seja. Então, para vocês entenderem ali. E aqui eu trouxe o cenário 2, que é o cenário já de uma operação B2B, né, que é a cafeteria da Márcia aqui, que é onde a nota fiscal vira um cupom de desconto gigante, né, gigante dependendo do valor, obviamente, da negociação. Então, a gente trazendo para um cenário hipotético do dia a dia, que é valores pequenos que a gente transaciona no supermercado e tal, talvez não dá um volume, né, um valor muito considerável em uma transação só, mas tem transações de volume alto, de valor alto, né, ou em muito volume, que acaba ficando, dando mais diferença ali na questão do cashback, do fluxo de caixa, e na questão dos B2B, na questão do crédito, né. Então, por exemplo, aqui, ó, ela tem a cafeteria lá da Márcia, ela vai comprar os grãos de café de um fornecedor. Aí tem um fornecedor lá
baratinho qualificado, aí o baratinho aqui, a gente olha e fala, poxa, mas os dois são 10 mil. Só que esse baratinho aqui não é o baratinho de dinheiro, sabe, em específico. É o baratinho que é aquele cara que, eu te vendo aqui, ou te dou um desconto, ou eu vendo aqui que eu tenho qualificação, e aí, na final das contas, você não vai lá e qualifica o cara, não faz análise de fornecedor, e o cara vai lá, é do Simples Nacional, por exemplo. Ou ele vai lá e não recolhe os tributos, ou recolhe muito pouco. Então, ela compra do baratinho ali os mesmos 10 mil reais que ela compra de um fornecedor qualificado, e esse fornecedor dá crédito a ela de 200 reais, ela tem um custo real da mercadoria de 9.800, porque os 200 ela recupera, mas os 9.800 é custo. Agora ela vai lá e qualifica o fornecedor dela, pega um fornecedor qualificado, um fornecedor que emite nota, um fornecedor que paga os tributos em dia, ou que tem um split. Ela vai pagar os mesmos 10 mil, só que ela vai recuperar 2.700 de crédito, que é não recuperável, já expliquei, e o custo dela real é 7.300. Olha a diferença disso. Olha a diferença que faz qualificar o fornecedor ali nessas compras. Imagine isso no universo de milhões, igual tem grandes empresas que trabalham com fornecimento de milhões, ou de 100 mil, ou de 200 mil, que seja. A diferença é que isso não dá no fluxo de caixa e na composição do custo e, mais além, na precificação dessa empresa. Então, só para ilustrar isso aí que eu acabei de falar, a continha, ela recebeu 200 de crédito e no outro qualificado ela recebeu 270. Então, a nota fiscal dela de 10 mil do cara qualificado, ele virou um voucher de desconto de 2.700 para ela ali, né, na composição dela tributária dos impostos dela e na precificação. Então, isso aí, a grande importância aí. Então, gente, no final das contas aqui de tudo, da reforma, né, a nota fiscal é a super estrela da reforma, né, a nota fiscal é onde que vai fazer tudo fluir, para crédito, para débito, para o fornecedor, para o cliente dizer não a você como fornecedor, para você dizer ao seu fornecedor não, porque ele não emite nota. Então, ela vai ser a grande estrela ali da reforma tributária. Aqui eu trouxe nota fiscal, mas é documentos fiscais, tá? É porque a gente foca muito na nota, porque é o documento fiscal mais conhecido, mas documentos fiscais em geral ali, né? Nota fiscal eletrônica de serviço, de comércio, o cupom fiscal, né? Que é aquele cupomzinho do supermercado lá, em que, você quer o CPF na nota? Então é mais ou menos aquilo ali, o cupom, assim como outros, né? CTE, e aí por aí vai, tem imensas variedades de documentos fiscais, tá? Então, quando tudo isso que eu falei como nota, vocês levem para o lado. Então, a Márcia ali, ela tem na nota dinheiro que volta para o caixa dela, né? O fornecedor, se não der crédito, ele perde a Márcia, talvez até para sempre, dependendo, né? E o governo garante que o quebra-cabeça fiscal dele está todo montadinho. Então, tudo aquilo que ele arquitetou, os gênios que montaram isso na visão do governo, isso aí é só a ratificação, né, a confirmação de que tudo vai funcionar. Então, gente, esse é o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje, né? A gente vai passar por um momento agora de ler as perguntas que foram escritas para a gente, tentar responder o máximo delas, e também vamos ter um momentinho de abertura aí dos microfones para quem quiser fazer pergunta verbal, né? Talvez não consiga explicar ali na parte escrita ou acha mais confortável falar, beleza? Boa. Falta aí. Tem algumas perguntas que eu anotei aqui. Sim. O pessoal participou bastante. A primeira que teve aqui, Sim. deixa eu pegar o chat mesmo, foi da Karina Melgaço. Ela perguntou: dúvida, para serviço, onde tem parte de valor transitório, como funcionaria? Vai de cada empresa, de cada modelo do simples da empresa? Então, essa parte aí eu acredito que eu entendi o que ela quis perguntar, né? Eu conheço a Karina ali, obrigado por estar participando, Karina, obrigado pela pergunta, disponibilizar o tempo com a gente aí, né? Nossa cliente aí, grande cliente nossa. E a gente tem mesmo um problema grave hoje nessas empresas que fazem a questão de agenciamento. Então, quando ela falou um valor transitório, é um valor ali que muitas vezes entra como reembolso. Então, a empresa ela recebe valores ali como reembolso, né? Essa parte aí, a legislação está trazendo, né, não está totalmente batido já, porque tem outros regulamentos para trazer, mas está trazendo a questão
na mudança desses documentos fiscais por parte, no caso da Karine aí, da agência de viagem, assim como da companhia aérea, assim como os hotéis, assim como tudo que envolve essa parte de agência de viagem. E, mais além disso aí, que foi uma coisa que não entrou no nosso escopo hoje, por ser uma coisa, um assunto próximo, que a gente vai ter em outros conteúdos, é a questão do regime especial, tá? Então, vão ter regimes diferenciados, não é especial, perdão, é diferenciados, em que agências de viagem, elas estão inclusas nesses regimes diferenciados, tá? Então, elas vão ter uma redução de carga tributária, muito por causa da iminente bitributação em algumas situações, viu? Batido o martelo, tem algumas regulamentações, mas tem um setor que vai para regimes diferenciados, esse é o setor de agenciamento ali, tá? Principalmente na parte de turismo e eventos. Tá? Não sei se conseguir te responder da melhor forma, se você tiver aí no chat, dá um joinha para a gente, mas no primeiro momento é isso aí, tá? Boa. Agora a Luciana Barroso fez duas perguntas. A primeira, as grandes empresas vão ter um papel importante na fiscalização das pequenas empresas? Sim, vão ter muito. Assim como as pequenas vão ter na grande, vai ser uma troca ali. Mas vão ter principalmente na questão da relação ali entre fornecedor e cliente, né? Então, essas grandes empresas, elas já estão, quem não recebeu aí, quem tem empresa e não recebeu ainda, não sei o que está acontecendo, mas geralmente, né, a gente já teve vários clientes que receberam formulários perguntando mesmo, já empresas grandes, já sondando os seus fornecedores que são de menor porte, de como que está a vida deles acerca da reforma. Se eles já têm, né, uma contabilidade, uma consultoria especializada, se eles já sabem como que vai ser as mudanças, se eles já estão propensos a mudar de regime caso seja necessário, se eles já estão em entendimento sobre crédito. Então, isso aí já está acontecendo, via formulários, por exemplo. Então, as empresas grandes, elas vão sim fiscalizar as pequenas, mas as pequenas também vão fiscalizar as grandes, principalmente se essas grandes forem fornecedores dos pequenos e não andarem, né, dentro do compliance tributário, tá? Boa, outra pergunta que ela fez foi: as pequenas empresas que hoje possuem controles financeiros e fiscais frágeis tendem a sentir um impacto maior com a reforma tributária? Com certeza, com certeza. Aquilo é uma questão, por exemplo, de precificação hoje, que eu citei um exemplo lá atrás. As empresas que hoje já precificam da forma correta, né, que é colocando o tributo por dentro, faz a precificação bonitinha, coisa que não acontece em poucas, tá? Porque a contabilidade de custo hoje ela é muito complexa. Então as empresas vão ali bora ali, vamos vender e tudo, e não fazem muitas vezes a precificação correta. E também não tem a questão do planejamento financeiro, do fluxo de caixa. Então, igual eu falei lá atrás, se a empresa não tem controle fiscal, não tem controle financeiro, e já está apertado, com essas mudanças tende a ficar mais apertado ainda. Então, aproveitar que ainda a gente tem aí 6, 7 meses para a mudança efetiva e começa a se organizar desde já, na questão do planejamento financeiro e também na questão do compliance fiscal ali. Se é ruim, se não tem, se está desorganizado, tem que procurar que ainda dá tempo de se organizar, mesmo que já está batendo na porta, mas ainda tem tempo ainda. Boa. Agora a Narjara, ela perguntou: quando você fala de nota fiscal, pode ser o cupom também? Sim, no finalzinho eu acabei até respondendo essa, mas é só para confirmar: cupom fiscal, né, nota fiscal de serviço, nota fiscal de produto, cupom fiscal, CTE, qualquer documento fiscal eletrônico, né, que no mundo nosso aqui técnico a gente chama de DFE, documento fiscal eletrônico, e aí ele abrange vários modelos. Todo mundo que é contribuinte dentro do escopo da reforma lá na legislação vai ser obrigado a emitir nota fiscal. E aí, dependendo da operação, varia, né? NFE, que é o cupom lá, NFCE, é cupom para consumidor final, mas é um documento fiscal. Nota fiscal, relação entre duas pessoas jurídicas ali, ou quando você quer, né, colocar o pessoa física numa nota fiscal, por exemplo, essas que a gente compra de marketplace, de Mercado Livre, que vem a nota ali junto com o produto, não como é que eu vou dizer, uma compra física, por exemplo, né? O cupom fiscal eletrônico só pode ser na compra física, que é aquele que a gente recebe na padaria, na farmácia, no supermercado, quando emite, né? Então, sim, quando eu falo nota, eu falo todos esses documentos fiscais, tá?
Agora, uma outra pergunta da Luciana foi: o cashback tributário previsto na reforma será amplo para todos os consumidores ou concentrado apenas em programas sociais e faixas específicas de renda? Isso, não vai ser para todos, né? Esse cashback aí vai ser para pessoas que estão no cadastro único ali de baixa renda, que são o pessoal que nem sempre quem está no cadastro único recebe Bolsa Família, né? São duas coisas diferentes. Mas para receber o Bolsa Família, você tem que estar no cadastro único. E geralmente esse cadastro único é onde você coloca a renda. Então, se você baixa a renda lá, você vai receber cashback. Aí volto lá na questão da fiscalização. Se eles estão criando isso, que a pessoa que declarou lá que tem uma renda baixa, né? A pessoa declarou que tem uma renda de R$ 1.000. R$ 1.000 com duas pessoas dentro de casa lá. Então a renda per capita dela é 300 e poucos reais. Só que só de supermercado a pessoa comprou 2.000 no mês, por exemplo. E ela pediu para pôr o CPF porque ela quer cashback. Então ela tá se autodenunciando ao governo de que, né, o rendimento dela, a renda dela não é os R$ 1.000 que está no cadastro único, é 2.000, por exemplo, no mínimo, porque ela está comprando no supermercado, imagina as outras despesas. E aí o pessoal vai falar, mas e aquele que eu pago no cartão, para o meu familiar, ou que eu vou comprar no meu nome familiar? Nesse caso, a nota não põe seu CPF lá, porque não é seu, de fato, o desembolso financeiro não é seu, mesmo que passe pela sua conta, mas ele passa de uma forma de transitória, ele passa como repasse. Então, vamos imaginar aqui um cenário hipotético que eu vou no supermercado e o Felipe pede para eu comprar uma coisa para ele de R$ 100, e ele me dá esse 100 no Pix, ele manda o Pix para mim. Eu chego lá e compro o que ele precisa lá por R$ 100 e compro outras coisas para mim. Qual que é o correto? Eu passar o que é meu, que vai desembolsar a minha conta, pôr no meu CPF, e o que é do Felipe eu vou só pagar, mesmo saindo da minha conta, mas é um repasse, né? Então, eu não estou falando para o fisco ali que é uma renda minha, é só um repasse. Entendeu? Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. Agora, a penúltima pergunta foi do Roberto. Ele perguntou: se eu vendo para outras empresas, meu regime tributário pode me deixar menos competitivo? Com certeza. Com certeza. Esse é o principal ponto, né? Que é a qualificação que a gente falou ali de qualificar o cliente, né? Tem a compra qualificada e tem a classificação do cliente. Então, se o cliente dele exigir que os fornecedores, por isso que ele tem que sondar o cliente dele, quanto que o impacto é do crédito tributário que o fornecedor dele vai dar, no caso ele é fornecedor do cliente dele, né, vai dar para ele ali se está fazendo impacto e vai fazer com que ele não compre desse fornecedor. Então, aí ele chegar no cara lá, ó, a minha empresa presta serviço para uma outra empresa. É sondar ali, através de um formulário, através de conversa mesmo, e entender, olha, como que de vocês para o ano que vem com a reforma, vão exigir troca de regime, vão querer um desconto maior, como que tá, né? Para saber, porque nem sempre a empresa, por ser outra empresa, porque talvez a empresa está consumindo dele seja aquela empresa que venda para consumidor final. Ou seja, ela não dá crédito e ela também não quer crédito. Então, pouco importa, também tem esse cenário. Então, muitas vezes a gente fala de analisar, né, fornecedor e cliente, mas a gente tem que analisar até o cliente do cliente ali na cadeia, para ver se de fato ele vai precisar desse crédito ou não. Mas a tendência é perder competitividade caso a pessoa seja, não queira, né, fazer a mudança de regime ali para poder dar esses créditos para o seu cliente. Então, ele vai perder competitividade, sim. Agora, a última pergunta foi do Ícaro. Ele comentou assim: olha, é interessante porque eu tinha em mente que a escolha do regime era bem individual, o que é melhor para o dono daquela empresa. E agora, essa decisão não pode ser exclusiva só da empresa, vai depender muito da minha posição na cadeia do processo de venda e ou prestação de serviços, certo? Exatamente. Exatamente, é o que eu falei. Antes a gente fazia um planejamento tributário de uma empresa, né? Um planejamento até empresarial, pensando no próprio umbigo, vamos dizer assim, pensando no que é mais benéfico tributariamente para mim. Agora não. Agora, por força de competitividade do mercado, eu tenho que pensar no outro, no próximo da fila ali, vamos dizer assim. Assim como a gente tem que cobrar do nosso antecessor, que é o nosso fornecedor, de também pensar na gente como cliente, dependendo do nosso regime. Então, não é mais uma decisão, ainda é uma decisão assim única, a empresa decide se ela quiser,
Só que se ela decidir ali e não for de acordo com o que o cliente dela quer, por exemplo, ou pede ou é necessário, ela vai perder competitividade. Aí faz sentido eu querer bancar um regime tributário que é benéfico só para mim, sendo que eu posso perder meus clientes? Para mim não faz muito sentido, né? Se a empresa, o intuito dela é ter mais clientes e ter lucro ali. Então, é uma decisão única, mas hoje impacta outros, né? Impacta terceiro e acaba que a gente perde competitividade se, dependendo se a gente não navegar de acordo com o nosso segmento, nosso nicho ali de atuação. Fechou. Pessoal, muito obrigado. Nós chegamos aqui ao fim do nosso webinar. Quero agradecer muito o tempo, a presença de todos, por estar aqui presente neste momento importante. Também agradecer ao Thaí, né? Nessa semana corrida de imposto de renda, por separar um tempinho ali para explicar para a gente um pouquinho melhor esse conteúdo sobre a reforma tributária. E reforçando, ele foi gravado, esse momento foi gravado, e vou mandar por e-mail para você junto com essa apresentação. Então podem ficar tranquilos que vai chegar aí dentro de 2 dias também. E para quem tiver interesse, temos as redes sociais da CNPJs, que é @CNPJs, lá a gente tem ainda mais conteúdos sobre reforma tributária. A gente também tem um programa chamado CNP News, que toda semana recebe informações sobre reforma tributária e outros assuntos. Isso. E aí, Felipe, eu sei que você já despediu e já finalizou, mas é só agradecer a todo mundo que participou. Né? Eu vou aproveitar agora, vou dar uma de oportunista, vou aproveitar essa deixa do Felipe. Eu parei os impostos de renda ali, que está no penúltimo dia, antepenúltimo dia ali do último prazo, né, para poder fazer, né, disseminar esse conhecimento, trocar uma ideia com vocês. Então, se gostaram mesmo, de verdade, assim, a gente vai pedir para vocês compartilharem isso, né, quando a gente posta nas redes sociais ali, porque começa com poucas pessoas, vamos dizer assim, né, algumas pessoas não entendem muito o nosso intuito ali, né, da parte educativa, empresarial, que a gente quer passar, mas aquela pessoa que gosta de fato mesmo, acredito que ela nos ajuda muito se ela compartilhar esse conteúdo para frente, né, então, agradecer vocês mais uma vez e aproveitar isso aí para, se vocês gostaram, ajudar a gente nesse compartilhamento aí, viu? Igual, Thaís, e quem tiver mais dúvidas, quiser conhecer mais a CNPJ, pode entrar em contato. O pessoal que está assistindo no YouTube também, pode ficar à vontade de entrar em contato. Mas, mais uma vez, muito obrigado e fiquem ligados que nós teremos ainda mais conteúdos, mais webinars. Então, muito obrigado e até mais. Obrigado, gente.